Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que são feitos os cálculos de um financiamento do BNDES indexado a TLP mais IPCA. E se você trabalha no departamento financeiro e está precisando de planilha de cálculo de cheque especial, conta garantida, financiamentos e investimentos, visite minha loja de planilhas, Planilhas to Go, que lá você encontra as melhores planilhas financeiras prontinhas para você utilizar. E essas planilhas são desenvolvidas utilizando os mesmos critérios utilizados pelos bancos. Aguarde sua visita. Então aqui eu já tenho uma planilha preparada e eu vou repassar aqui os parâmetros que foram utilizados para a construção desta memória de cálculo. Bom, primeiro aqui eu tenho a data da contratação. A data da contratação vai determinar qual que vai ser a taxa pré. Então, operações contratadas no dia 8 de maio de 2023, a taxa pré é de 5,93. Eu posso pesquisar isso aqui no site do BNDES, cuja moeda tem o código 777. Então, basta clicar aqui em taxa pré, ok? Eu vou cair aqui no site do BNDES e aqui eu tenho a TLP, que é a parte pré-fixada da TLP, e vou lá no mês de maio de 2023. Então eu tenho aqui, ó, maio de 2023, taxa pré 5,93, ok? Então voltando aqui para a planilha, taxa pré 5,93. Eu tenho aqui a data da liberação do crédito. A data da liberação do crédito vai definir a partir de qual momento que eu vou iniciar essa correção, ou seja, o cálculo dos encargos, que são as taxas prefixadas mais a variação do IPCA. Então, a data da liberação determina o início da cobrança dos juros, o prazo inicial a partir do qual eu vou iniciar a cobrança dos juros. Bom, agora eu tenho o spread do BNDES, que isso é definido também no momento da operação. Eu tenho aqui o spread do agente financeiro, que é negociado diretamente com o agente financeiro. Então você pode estar fazendo uma operação com recurso do BNDES, mas no Bradesco, no Banco do Brasil, no Banco BDMG, etc. Aqui eu tenho a taxa efetiva pré-fixada, que é a composição dessas três taxas anteriores. A taxa pré, o spread do BNDES e o spread do agente financeiro vai resultar nessa taxa efetiva. Então, como que a gente faz esse cálculo? Basta eu pegar cada uma dessas taxas, dividir por 100, somar 1, eu vou achar um fator, tipo isso aqui, ó. Eu vou pegar 1 mais a taxa pré e vou dividir por 100, ok? Depois vou fazer a mesma coisa para o spread do BNDES e a mesma coisa para o spread do agente financeiro. Depois eu vou multiplicar isso aqui, tudo, né? Vou pegar a primeira, multiplicado pela segunda e multiplicado pela terceira. E no final eu vou subtrair 1, ok? Menos 1. Aí eu vou formatar aqui como porcentagem. Vou aumentar as casas decimais, então eu vou chegar aqui no mesmo valor que eu achei para a taxa efetiva. Só que aqui eu utilizei uma função matricial do Excel que faz essa multiplicação, ok? Ela pega cada uma dessas taxas, divide por 100, soma 1, e faz a multiplicação, e no final aqui eu subtraí 1, ok? Então, dá para fazer de várias maneiras esse cálculo. Em seguida aqui, eu tenho o valor que foi liberado, esse é o valor do financiamento. Então, como a data da liberação foi dia 19 de maio de 2023, eu vou considerar essa data aqui no início, vou chamar aqui essa coluna de data de vencimento, vou colocar aqui a data da liberação, e vou repetir aqui na coluna de data de quebra, e vou colocar lá no final
o valor que foi liberado, ok? Que é os R$ 2.859.003,20. Bom, agora, aqui na data de quebra, eu vou colocar, a partir do dia 19 de maio, que foi a data da liberação, o dia 15 do mês seguinte, tá? Porque as operações do BNDES, as prestações são calculadas do dia 15 de um mês até o dia 15 do mês seguinte. Então aqui eu tenho o 19 de maio, aqui eu tenho o dia 15 de junho, aqui eu teria o dia 15 do mês 7, mas como foi um final de semana, eu coloco aqui o dia útil seguinte, porque essas operações são calculadas por dia útil. Então, por isso que eu chamei aqui de data de quebra, porque nem sempre é o dia 15. Se o dia 15 for um final de semana ou um feriado, eu tenho que adiar isso para o dia útil seguinte. E aqui eu tenho o dia 15 de agosto de 2023. E aqui eu tenho o vencimento. Que vencimento é esse? Eu estou considerando que esse financiamento aqui, ele tem 3 meses de carência. Então, e na carência eu vou pagar apenas os juros. Não vai ter aqui a parcela de amortização no período de carência. Então, a primeira carência dele, a parcela de juros, vai vencer no dia 15 de agosto de 2023, correto? Aqui eu criei uma coluna auxiliar, que eu chamei de data de referência, onde eu vou colocar o dia 15 do mês anterior ao mês que está aqui na coluna data de quebra. Então, eu tenho aqui o dia 15 do 6. Qual que é o dia 15 anterior ao mês 6? É o mês 5, então 15 do 5. Aqui eu tenho o dia 15 anterior ao mês 7, que é o 15 do 6. E aqui eu tenho o dia 15 anterior ao mês 8, tá? Que aqui é 15 do 7. O mês anterior ao fechamento aqui de quebra, que é 15 do 8. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Para ter uma referência de cálculo dos dias úteis, porque os dias úteis são calculados do vencimento anterior até o vencimento atual, ok? Agora eu vou precisar aqui do IPCA. Vamos partir aqui para a coluna do IPCA, depois eu falo dos dias úteis. Qual que vai ser o IPCA que eu vou utilizar aqui? Bom, o IPCA que eu vou utilizar aqui, para a parcela que vai vencer, para a parte dos juros que vai vencer aqui no dia 15 do 6, é o que começou no dia 19 de maio e que está valendo aqui até o dia 15 do 6, porque eu incluo a data inicial e excluo a data final. É como intervalo fechado e intervalo aberto, né? Para quem já estudou matemática, intervalo fechado, intervalo aberto. Então aqui eu preciso saber qual que é o IPCA que estava valendo no dia 15 de maio, porque o dia 15 de maio vai determinar o valor que eu vou começar a corrigir lá no dia 19 de maio até o dia 15 do 6. Para isso, eu criei uma coluna aqui chamada IPCA numa outra planilha, que está aqui, olha. No dia 15 de maio, o IPCA que estava valendo é o 0,61. Então você pode ver aqui, ó, 0,61, ele estava valendo no dia 15 de maio até o dia 15 do 6. Então eu vou utilizar esse intervalo aqui para calcular a primeira tranche aqui do cálculo, ok? E onde que eu acho esse IPCA? Esse IPCA, eu não vou pegar ele do site do IBGE, porque esse IPCA aqui é um IPCA ajustado. Então eu vou pegar direto do site do BNDES, que já vai me fornecer o IPCA ajustado. É a moeda 236, então TLP IPCA 236. Então eu vou clicar aqui, olha, nesse hiperlink, ele vai abrir aqui para mim na página do BNDES. Eu vou procurar aqui o TJLP 236, ok? Vamos lá, TJLP 236. Aliás, TJ não, né? TLP.
taxa de longo prazo. TLP 236 está aqui. Eu quero do dia 15 de maio de 2023. E aqui eu vou marcar que eu não sou um robô e vou clicar em pesquisar. Então, como você pode ver aqui, ó, o IPCA que começou a valer no dia 15 de maio de 2023 era de 0,61. Depois do dia 15 do 6 passou a vigorar 0,23 e no dia 15 do 7 passou a vigorar menos 0,08. Como você pode ver aqui na planilha, eu tenho 15 de maio 0,61, 15 de junho 0,23 e 15 de julho. Então aqui na coluna do IPCA eu fiz uma fórmula que ela vai pegar o IPCA a partir do início da vigência e vai colocar aqui para mim em cada linha da minha planilha. Bom, agora eu preciso de calcular os dias úteis que tem aqui entre o dia 19 de maio de 2023 e o dia 15 de junho de 2023. Então eu utilizei aqui uma fórmula do Excel, que é dia de trabalho total, e também utilizei aqui a coluna de feriados para excluir os feriados aqui da minha fórmula, ok? Então aqui do dia 19 de maio de 2023 até o dia 15 de junho de 2023 eu tenho 18 dias úteis. Esses 18 dias úteis eu vou utilizar para calcular o fator do IPCA desse período, correto? O IPCA ele é calculado por dias úteis do mês. Nesse intervalo aqui do dia 15 de maio até o dia 15 de junho, eu tenho 22 dias úteis. Mas como só decorreram 18 dias úteis, que eu não peguei dia 15 aqui, eu peguei dia 19, então o primeiro IPCA aqui eu vou corrigir só com 18 dias úteis. Ok? Essa coluna G, onde eu tenho número de dias do mês, é os dias úteis decorridos entre um dia 15 e o dia 15 do mês seguinte. Por isso que no primeiro aqui deu diferença, e a partir do segundo em diante já deu tudo igual, porque eu peguei o período cheio, aqui eu peguei um período quebrado, certo? Então vamos fazer o cálculo aqui do fator do IPCA. Então aqui na realidade começa verdadeiramente aqui os nossos cálculos. Eu vou calcular o fator do IPCA, o fator pré, o fator do BNDES, o fator do agente financeiro e vou capitalizar os quatro para achar o fator dos juros. Então, como que eu calculo o fator do IPCA? Vamos refazer aqui, tá? Vou pegar aqui uma forma igual, abre parênteses, 1 mais, vou pegar o IPCA que está aqui, vou dividir por 100, vou fechar o parênteses e vou elevar ao número de dias úteis do período sobre o número de dias úteis do mês. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter, ok? Então, aqui ó, eu calculei na célula H12 o fator do IPCA do primeiro mês, que foi aqui vencimento 15 do 6. Para calcular o vencimento 15 do 7, 15 do 8, basta eu arrastar essa forma aqui para baixo, que ela já vai ajustar. Então, aqui já recalculou. Agora vamos calcular o fator pré, tá? O fator pré, ele é calculado, que é a taxa 5,93, esse fator pré, ele é calculado com base no critério de dias úteis ano, porque essa taxa aqui, olha, é uma taxa pré ao ano, ou seja, ela é um percentual ao ano. Vou até mudar isso aqui, ó, percentual ao ano e percentual ao ano aqui também, ok? Ao ano. E no caso aqui, utiliza-se a base 252. Então, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou pegar
igual, vou abrir o parênteses, 1 mais, vou pegar aqui a taxa pré, vou fixar ela lá, para não mexer depois quando eu for fazer a de baixo, né? Vou dividir por 100, vou fechar o parênteses, agora eu vou elevar ao número de dias aqui do período, dividido pela base, que é 252, ok? 252. E vou dar Enter. Então, com isso aqui, olha, eu já calculei o fator pré da minha primeira tranche aqui, do vencimento aqui 15/6. Da minha primeira virada aqui de juros, que todo dia 15 tem juros. Bom, para calcular para 17/7 e para 15/8, eu vou pegar aqui essa fórmula que eu acabei de refazer e vou replicar aqui para baixo. Então, já ajustou. Agora, para calcular o fator do BNDES, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Sinal de igual, abre parênteses, 1 mais, vou pegar aqui o spread do BNDES, vou fixar, para quando eu arrastar não alterar a fórmula, vou dividir por 100, vou fechar o parênteses e agora eu vou elevar ao número de dias úteis do período sobre a base que é 252. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter, ok? Então, calculei aqui o fator do BNDES e vou arrastar aqui para baixo para calcular julho e agosto. A mesma coisa eu vou fazer para o agente financeiro, vou apagar aqui, ok? Agora eu vou colocar aqui o sinal de igual, vou abrir o parênteses, 1 mais, vou pegar aqui o spread do agente financeiro, vou fixar apertando a função F4, vou dividir por 100, vou fechar o parênteses, vou elevar, ok? Elevar ao número de dias do período, no caso aqui 18, né, que está aqui na coluna F12, dividido pela base que é 252. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então aqui calculei o fator do spread do agente financeiro. Agora eu vou replicar aqui para baixo para recalcular os outros meses. Pronto, já ajustou. Agora aqui eu tenho o fator juros total. O que é o fator juros total? Vai ser a multiplicação do fator do IPCA, o fator pré, o fator do BNDES e o fator do agente. Então eu vou multiplicar esses 4, né, que é o IPCA, o pré, o BNDES e o agente, e vou achar aqui o fator total. Para isso eu utilizei uma forma do Excel que faz essa multiplicação, que é a função multi. Então é MULT, ok? Abre parênteses, eu marco aqui o intervalo que eu quero, fecho o parênteses e dou um Enter. Então já fiz a multiplicação. Vou pegar essa função aqui e vou arrastar aqui para baixo, ok? Só que aqui eu vou fazer uma correção. No fator juros, eu vou colocar o fator juros acumulado. Então, da forma como está aqui agora, eu tenho o fator juros da primeira linha, da segunda linha e da terceira linha separada. A partir do segundo fator aqui, eu quero multiplicar pelo anterior, para acumular. Então, o que vem em cima, na linha de edição aqui, ó, da fórmula, e vou colocar multiplicado pelo anterior. Então, clico aqui no de cima e dou OK aqui. E agora eu arrasto esse segundo aqui para esse terceiro aqui de baixo. Então, agora já ajustou. Bom, agora eu quero calcular qual que é os juros desse período. Ou seja, o primeiro pagamento de juros após a primeira carência, aqui de 3 meses. Então, juros na carência, eu tenho aqui 2 carências de 3 meses, mas eu vou demonstrar aqui apenas a primeira, porque as demais o raciocínio é o mesmo, vai repetir. Bom, aqui na carência eu vou ter juros, não vou ter amortização, porque na carência eu ainda não começo a amortizar, e vou ter o total a pagar, ok?
qual que vai ser o total a pagar? Vai ser o total de juros mais o total de amortização. Como eu não tenho amortização, o total a pagar deu o valor dos juros. Bom, aí eu tenho aqui a coluna do saldo devedor. No saldo devedor inicial é os 2.859.003,20, que é o valor do recurso que foi financiado, que foi liberado. Então, no mês de junho continuou o mesmo, no mês de julho também continuou o mesmo, e no mês de agosto. No mês de agosto, qual que vai ser esse valor aqui? Ó? Vai ser igual o valor anterior, mais, ok? Mais os juros que incidiu nesse período, e menos o total a pagar, ok? Ou seja, como os juros decorrido nesse período foi integralmente quitado, o saldo devedor vai continuar exatamente o mesmo. Vamos supor que tivesse aqui uma amortização aqui de 100 mil. Aí o saldo devedor ia cair aqui 100 mil, ok? Como aqui não tem amortização ainda, né? Porque a gente está na fase da carência. Deixa eu só formatar isso aqui, para ficar parecido com os demais. Como ainda nós estamos na fase da carência e ainda não tem amortização, o juro do período vai ser integralmente quitado e o saldo devedor vai permanecer o mesmo. Então é isso, está mostrado aí, né? Como que é feito o cálculo das operações do BNDES, corrigido pela TLP mais IPCA. Essa planilha é uma planilha que tem validade para você poder conferir aí as suas operações. Vamos supor que você fez aí um financiamento do BNDES e recebeu aí uma parcela para pagar. Você pode usar esse critério de cálculo aqui para validar essa parcela. Se o valor que o banco te informou está correto, se é exatamente aquele valor. Bom, eu tenho aqui no meu site, Planilhas to Go, uma planilha completa com essa operação, disponível para venda. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá no site e adquirir essa planilha por um preço bem acessível, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.